Estamos então iniciando mais uma reflexão sobre um texto bíblico nessa nossa série de perícopes, inaugurando hoje um cenário novo. Para quem nunca nos acompanhou, esse é um cenário novo e é significativo que seja exatamente no dia em que estamos considerando um texto de Páscoa. Domingo de Páscoa, série trienal A, Mateus 28, 1 a 10. Vamos fazer uma leitura básica aqui do texto original grego, com algumas reflexões também sobre a Páscoa, sobre a ressurreição ao longo do caminho. Sempre lembrando que os relatos da Páscoa começam no começo de um capítulo, evidentemente, mas esses capítulos são a continuação daquilo que veio antes. Então, muitas vezes é preciso ler um pouco antes para entender do que se trata ou de que assuntos ou de que temas ou de que objetos se fala. A gente conhece a história, por isso pode acompanhar a partir do início desse capítulo. Mas, por exemplo, fala do túmulo, fala da pedra, tudo isso foi apresentado no final do capítulo anterior. O texto grego diz assim: «Opse de sabaton te epifoskusi eis mian sabaton, elten Mariam he Magdalene, he ale Maria teuresai ton tafon». Então, logo de início tem uma dificuldade de caráter temporal aqui, literalmente depois dos sábados, mas esse é um plural usado num sentido singular. Opse é, na verdade, tarde, mas aqui é usado como uma preposição imprópria, porque é seguido por uma palavra no genitivo. Então, depois do sábado, esse sábado terminaria ao pôr do sol do sábado. A partir daquele momento seria o domingo. E a expressão seguinte diz epifoskusi eis mian sabaton. De novo o termo sábado, só que aqui no sentido de semana. Então, quando estava raiando, quando estava começando a brilhar na direção do primeiro dia da semana, ou seja, quando o domingo estava amanhecendo. O que aconteceu? Elten Mariam he Magdalene kai he ale Maria. Veio Maria, Madalena, e a outra Maria. Na verdade, elas vieram. Mas assim como no português, se você coloca o verbo antes do sujeito, você pode deixá-lo no singular. E em grego, normalmente o verbo vem antes do sujeito. Então, Maria Madalena e a outra Maria vieram, ou foram, para quê? Theoresai ton tafon. Observar, olhar o túmulo. Não há nenhuma referência aqui a perfumes, especiarias. Cada texto dos evangelhos tem a sua singularidade. E eu sugiro que se mantenha isso. O evangelista escreveu a história da Páscoa, da ressurreição dessa forma, e se nós quisermos fazer uma síntese entre os relatos, nós estamos fazendo violência ao texto dos evangelhos. Precisamos manter a singularidade de cada texto. Então elas foram literalmente para observar. O verbo teoreo é aquele verbo da observação. Não só olhar rapidamente, mas ficar observando. Observar o quê? Ton tafon. Esse é um termo raro na Bíblia, ele aparece 7 vezes, 6 delas em Mateus. Nós temos esse termo em português, onde temos, por exemplo, epitáfio, é aquilo que se coloca sobre o túmulo. Então, tafon, ou tafos, é o túmulo, elas vieram ver o túmulo. E agora começa uma modificação, o cenário muda. E isso está no versículo 2, e o evangelista faz isso introduzindo um idu, um eis. Olha só, vejam só. Esse se repete várias vezes nessa narrativa, exatamente para chamar a atenção que tem uma coisa nova acontecendo. Versículo 2, então. Kai idu seismos egenetu megas. Angelos gar kyriou katabas ex uranu kai proselton apekilesenton liton kai ekateto epanuautu. Então, olha só, veja o que aconteceu. Seismos, um sismo, ou seja, um terremoto. Aconteceu e era um grande, megas.
quanto na escala Richter. Bom, eles não tinham esse sistema na época, mas era um grande terremoto. Pois, por quê? O que aconteceu? Angelos Kyriou, um anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, são dois particípios que preparam o cenário, ou seja, é uma ação que antecede a ação do verbo principal, que é apekylisen. Apekylisen significa rolou para o lado. O quê? A pedra, e então sentou em cima dela. Ficou claro no contexto, em final de Mateus 27, o sepultamento de Jesus, que essa pedra, que é tipo uma roda grande, ela foi rolada para dentro de um pequeno valo, onde ela ficava firme. Evidentemente, essa pedra foi fechada e ela foi selada. O selo, na verdade, não fechava o túmulo. A pedra fechava o túmulo e sobre essa pedra colocaram um selo, tipo para garantir que ninguém ia mexer. Se alguém mexesse na pedra, esse selo, esse emplastro ou algo assim, iria se romper e as pessoas saberiam que houve quem mexesse ou que tivesse mexido na pedra. Então o que aconteceu? Não se diz quem era esse anjo. É um Angelos Kyriou, descendo do céu. Interessante o singular do céu. Os autores bíblicos gostam de usar o plural. Aqui está no singular. E ele aproximando-se, então ele rolou a pedra para o lado. Alguns manuscritos até complementam isso aqui, dizendo ele rolou a pedra da entrada ou da porta do sepulcro. E sentou em cima, como que se estivesse assim, totalmente à vontade. Mas a visão era uma visão bem apavorante, porque o versículo 3 explica que a aparência dele, ende eidea autu hos astrape, kaito endima autu leukon hos hion. Então, a ideia, não é a ideia, é a aparência. Esse é um rapax legomena, uma palavra que só ocorre aqui em todo o Novo Testamento. A aparência dele era como relâmpago. Então está associado a essa ideia de luz. Era um relâmpago e a endima, a indumentária dele, branca como neve. Não era neve, mas era como neve. Ou seja, na Bíblia muitas vezes se caracteriza um branco em termos de comparação com a neve. E agora o que acontece? A gente espera que se fale das mulheres, porque elas foram ver o túmulo, mas não se fala das mulheres e sim daqueles que estavam guardando o túmulo. E isso evidentemente também está no final do capítulo anterior. Apode tu phobu autu, eseistesan hoi teruntes, kai egenetesan hos necroi. Então, literalmente, e de o medo dele, né? Na verdade, aparentemente, o medo do anjo, mas o anjo não tinha medo, eles tinham medo dele, ou seja, tinham medo do anjo. Então, eseistesan, o mesmo verbo, ou um verbo relacionado com o sismo, ou seja, agora o terremoto estava no interior desse pessoal que estava guardando, os guardas. Na verdade, não se usa um termo para guarda, mas um particípio, os guardadores. Mas em português fica bem os guardas. Quer dizer, os guardas tremeram, esse é um tremor interior, e se tornaram ou ficaram hos necroi. É uma pequena ironia. Eles estavam ali para guardar um morto, e quem ficou como morto foram eles. Ou seja, de certa forma, o feitiço virou contra o feiticeiro. Aqui existe uma pequena pausa ao final do versículo 4, um subparágrafo aqui no Nestle Aland, mas o relato continua. Apocriteis de ho angelos epen tais ginaixin. Agora o foco passa a ser as duas Marias, a Maria Madalena e a outra Maria. Então, o anjo literalmente respondendo disse às mulheres, mas elas não perguntaram nada e não tinham falado nada. É uma maneira bíblica de dizer, esse verbo apocrino, mas usado com outro verbo dizer,
que a pessoa tomou a palavra, começou a falar. Então, o anjo tomou a palavra, ou começou a falar, e disse às mulheres, Mephobeiste himeis, oidagar hoti iesunton eustauromenon zeteite. A primeira palavra que se diz é não temais, ou não temam, himeis. Isso é difícil de reproduzir numa tradução. Não temam vocês. Os guardas estavam apavorados. E as mulheres provavelmente também, por isso, parem de ficar com medo, ou seja, acalmem-se vocês, aqui tem um himeis, um vocês no texto, pois sei que vocês estão procurando Jesus, o estauromenon. Particípio perfeito, isso acontece ou aparece em outros lugares da Bíblia também, no Novo Testamento, e que Jesus é descrito como o crucificado, no aspecto perfeito, dando a ideia de que ele foi crucificado e as marcas da crucificação ficaram com ele. Ele não se desfez da crucificação. Tanto assim que depois os discípulos enxergam os sinais nas mãos e no lado. Então, a crucificação faz parte da biografia de Jesus. Ele é, para toda a eternidade, o crucificado. E aí continua a mensagem do anjo, no versículo 6, Uk estin hode, egerte gar katos eipen, deute idete ton topun hopu ekeito. Não está aqui, pois ressuscitou. Nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tem essa mesma frase, não está aqui. Essa não é em si a mensagem da ressurreição. E a gente não pode transformar isso, digamos assim, num banner na igreja. Ele não está aqui. Claro que ele está aqui. Né? Se ele não estivesse aqui, nós não teríamos culto na igreja. A gente tem que ver o conjunto disso aqui, dizendo, ele não está aqui, pois foi ressuscitado ou ressuscitou, como ele disse. E aí, evidentemente, Jesus anunciou isso. Mateus 12, 40, Mateus 16, 21, são textos onde ele aparece, onde ele fala da sua ressurreição. Da ressurreição de Jesus nos evangelhos sempre se fala no futuro, ele anuncia que vai ressuscitar, e depois aqui se diz que ele ressuscitou. Isso significa ninguém viu a ressurreição, ninguém foi testemunha da ressurreição. Aconteceu um terremoto, havia ali um anjo, há uma mensagem e depois um encontro com Jesus, mas ninguém viu em si Jesus ressuscitar. Então, venham e vejam o lugar onde ele jazia, onde ele estava deitado. É interessante essa afirmação aqui. Não é mais o túmulo, mas o lugar onde ele estava deitado. E é claro, existe toda uma discussão onde ficava o túmulo de Jesus. Recentemente eles reabriram lá o Santo Sepulcro, uma parte lá em Jerusalém. E, evidentemente, em Jerusalém tem dois lugares que são apontados como local onde Jesus foi sepultado. A Igreja do Santo Sepulcro é o local tradicional que é visitado desde o terceiro século, ou o ano 300. Mais modernamente, alguns evangélicos colocaram lá um outro lugar, o assim chamado Túmulo do Jardim. A Bíblia de Estudo da Reforma tem uma página sobre isso, onde aborda a questão. Na verdade, a coisa mais antiga que nós temos é, de fato, o texto bíblico. Tudo isso depois é, por assim dizer, parte da tradição. E o que nos dá a mensagem da Páscoa não é esse ou aquele local lá em Jerusalém, mas é o texto que nós estamos refletindo e que vamos pregar. Versículo 7. E ainda continua a mensagem do anjo. Kaitahi por euteisai eipati tois matetais autu hoti egerte apotonekron. Kai idu proage himas estin Galileian e kei auton obseste. Idu eipon himin. Em Mateus existe essa pressa e rapidamente e imediatamente e sem demora, indo por euteisai, aí temos um particípio feminino,
porque as mulheres estão envolvidas nisso, digam aos discípulos dele que foi ressuscitado ou ressuscitou dos mortos, e eis, aí temos um novo idu, cai idu, e eis que ele precederá a vocês para a Galileia. Ali a ele vocês verão. Ali ekei auton opsiste. E foi isso que eu falei para vocês, mais ou menos dizendo, esse é o fim da minha mensagem, final do versículo 7. Então, o encontro do ressuscitado com os seus discípulos se daria na Galileia. E, de fato, foi o que aconteceu. Segundo o Evangelho de Mateus, os discípulos não viram Jesus em Jerusalém. Eles o viram no monte, ao final do Evangelho, que é o local onde foi dada aquela que é conhecida como a Grande Comissão. Mateus 28, 16 a 20. Versículo 8 é um novo parágrafo. Então agora elas saem de lá, porque elas receberam uma missão, a missão de serem as primeiras pregadoras da Páscoa, as mulheres. Kai apeltusai taki apotum nemeio metafobo kai charas megales, edramon apangelai tois matetais autu. E afastando-se rapidamente do nemeio, agora tem um outro nome, do túmulo, daquele local de sepultamento. Metafobo kai charas, charas megales, com medo e grande alegria. Essa é uma frase muito interessante, quer dizer, uma mistura de sentimentos e emoções, medo e alegria, mas a alegria é grande. Alguém disse assim, na vida da gente somos impulsionados basicamente pelo medo. Muito daquilo que fazemos é impulsionado pelo medo, raramente fazemos alguma coisa pela alegria. A Páscoa nos estimula a fazermos as coisas motivadas pela alegria da vida, pela alegria da ressurreição. Mas aqui existe uma mistura. E a Páscoa traz ao mesmo tempo esse espanto, esse temor reverente e a alegria. Então elas correram para anunciar aos discípulos. Elas anunciaram? Bom, o texto não diz. Certamente que sim, porque os discípulos foram para Galileia. Mas no caminho cai idu, versículo 9. E eis, e vejam só, Jesus hipentesen autais. Jesus foi ao encontro delas, dizendo, chairete. A gente traduz este chairete por salve, ou poderia ser de forma mais informal. Olá, meninas, mas isso seria muito informal. Salve, saudações. Mas esse chairete tem a ver com o verbo chairo, que é alegrar-se também. Ou seja, fiquem contentes, fiquem alegres, e Jesus continua. Aliás, o texto continua. Haide proseltusai e kratesen autu tus podas kai prosekinesan auto. Jesus fala só no versículo 10. Então elas se aproximam e as nossas traduções, de forma bastante reverente, dizem abraçaram os pés dele. Mas o verbo é mais forte, ekratesan. Literalmente prenderam, pegaram, agarraram os pés dele. Interessante esse detalhe dos pés. Claro, porque elas também, ao mesmo tempo, se prostraram, prosekinesan, se jogaram no chão. E essa é uma atitude também de adoração. E aqui começa o culto a Jesus. Ou seja, as pessoas, as mulheres se jogam diante dele e o adoram. E o texto termina no versículo 10 com uma fala de Jesus. Então diz a elas, totelege autais, ho Jesus. Então diz a elas Jesus. Tudo na ordem invertida, como é comum no grego, mas no português a gente tem que desarrevezar. Então Jesus diz, ou disse a elas, me phobeiste. Interessante, quando o anjo veio, aí teve todo aquele revertério, aquele terremoto, aquela aparência de relâmpago e tudo isso, e o pavor dos guardas, a presença de Jesus, tudo calmo, não tem nada disso. Então a gente teve uma angelofania, como se diz, um anjo que se manifestou, e agora temos uma cristofania, ou uma teofania, que é bem contida.
E aí Jesus de novo diz, mais ou menos como o anjo falou, me phobeste, parem de ficar com medo, ou seja, acalmem-se. Né? Vocês estão com medo, mas acalmem-se. Não tenham medo. E essa é uma mensagem da Páscoa. A gente tem medo de tanta coisa. A Páscoa nos diz, não tenham medo, eu estou com vocês, eu venci a morte, eu sou o vencedor, eu sou o Salvador. E aí repete-se agora a mensagem. Hypagite apangelete tois adelphois mu hina apeltosin eisten Galileien caekei me opsontai. Vão, anunciem, não aos meus discípulos, mas aos meus irmãos. É claro, vai haver uma variante textual aqui, né? A gente não precisa nem olhar o que os copistas fizeram. Eles acharam, não, Jesus não poderia chamar os discípulos de meus irmãos. Ele deveria chamá-los de meus discípulos. Mas o texto aceito é meus irmãos, para que se dirijam para a Galileia e ali eles me verão. O texto continua e diz que, enquanto elas estavam indo, os guardas também foram. E foram relatar o que aconteceu às autoridades. E é interessante, esse texto de Mateus está entre dois colchetes, por assim dizer. No final do capítulo 27, há um movimento da parte das autoridades para impedir que aconteça. Mais ou menos assim, vamos impedir, vamos botar guardas para que nada aconteça. Como aconteceu, no final, começando no versículo 11, está fora do texto desse domingo, mas a gente pode fazer referência, o tema é, vamos criar uma versão dos fatos, vamos explicar isso de uma forma diferente, vieram os discípulos de noite, roubaram o corpo e assim por diante. E no meio dessa oposição, vem essa mensagem da Páscoa. Ela sempre será proclamada em meio a essas dúvidas, suspeitas, versões, tentativas de explicar, mas ela é muito simples e muito consoladora. Encontrei um comentário, com isso eu encerro. Alguém escreveu o seguinte a respeito dessa história. As duas Marias foram revisitar o túmulo e, em vez de um cenário marcado pela morte, encontraram uma cena em que a eternidade, o mundo de Deus, estava rearranjando a história. Com temor e medo, foram levadas para dentro de um quadro em que se tem a vitória divina, a vitória de Deus sobre a morte. E elas foram transformadas ou feitas as primeiras felizes proclamadoras do romper dessa nova era, em que em Jesus, o ressuscitado, não há mais e nem haverá nada que possa restringir ou colocar limites para a promessa divina que está lá no Apocalipse 21. Eis que faço novas todas as coisas. E conclui essa citação, as lanças e espadas que são transformadas em instrumentos de paz, essa é uma referência a Isaías 2, paz que vem de Deus, a essas lanças e espadas a gente precisa agora acrescentar a pá e a enxada do coveiro. Nós continuamos sepultando os nossos mortos, mas o fazemos na feliz e esperançosa confiança de que a vida é vitoriosa em Cristo. Vamos ressuscitar. Feliz Páscoa.